Mulher, nesse vídeo eu vou te falar o risco oculto de você ficar mais de 3 dias sem ir no banheiro tendo mais de 40 anos. Então, se você hoje passou dos 40, está com dificuldade de emagrecer e fica 3, 5, 7, 10 dias sem fazer cocô, fica comigo até o final desse vídeo. Porque aqui, o que a gente vai falar, tá? Só para você saber. Eu vou te mostrar a relação do intestino preso com o emagrecimento, como que um influencia o outro, tá? Eu vou te falar por que comer fibra pode piorar ainda mais a saúde do seu intestino, que é bem provável que você já ouviu na internet, tem que comer fibra, tomar muita água, fazer essas coisas, e provavelmente você já fez. Talvez teve resultado, talvez não, mas eu vou te mostrar, né, na explicação detalhada por que isso é um problema. E o risco oculto que você acaba correndo, né, desenvolver uma doença ou várias doenças, a partir desse problema que está sendo, que tá manifestado hoje e você nem sabe. Ou você talvez imagine, mas não sabe como resolver. E obviamente eu vou te dar aqui a solução, tá? Bom, primeira coisa que eu preciso garantir que você saia desse vídeo entendendo que intestino preso não tem, em 99% dos casos, a ver com genética. Porque talvez você seja aquela mulher que já sofre isso desde pequena, a sua mãe sofre, e isso é meio que natural, e você acha que isso é uma questão genética que vai passando de geração em geração, até porque tua avó também era. Enfim, mulheres ao seu redor também sofrem disso e na tua cabeça isso é normal, não tem como resolver. Ou então você foi no médico e ele falou que você tem intestino lento. Como eu falei, em 99% dos casos, o problema de constipação está relacionado a um problema de erro mecânico, ou seja, o seu intestino não consegue fazer os movimentos peristálticos, que é esse movimento de contração para eliminar as fezes. E o motivo eu vou te contar nesse vídeo. E isso, né, tem relação com a tua alimentação. Por que eu estou te falando isso? Porque de todas as mulheres que eu atendi, eu vou te mostrar casos reais aqui, provas, elas já recebi vários casos, tanto que vinha problemas desde criança, outras foi no médico e falou que já era uma questão de intestino lento, todas que chegaram até mim e fizeram o que eu vou te falar nesse vídeo, resolveram. E não teve uma que não resolveu em menos de 30 dias, tá? Bom, então, dito isso, você agora já tem aquela luz do fim do túnel. Bom, tem como resolver isso. Eu não estou presa nessa crença, eu não estou presa nisso que eu acreditei que a vida inteira eu tentei resolver e não consegui. Tem uma solução. Eu vou te falar nesse vídeo. Mas vamos lá. Falando do aspecto mecânico, o que leva você a ter um intestino que não consegue exercer essa função? É muito simples, provavelmente você já ouviu, a famosa inflamação intestinal. Mas o que é essa inflamação intestinal, né? Como que a gente consegue entender isso de uma forma mais prática, já que eu não consigo enxergar? Ou talvez você fale assim, mas Lucas, eu fui no médico, fiz colonoscopia, meu intestino está maravilhoso. Eu não estou com o intestino inflamado. Vamos lá. Primeiro, a inflamação é quando você tem um órgão que está machucado. Então vamos fazer uma associação aqui com o pé. Imagina que você quebrou o pé, né? Torceu o pé. Aquele pé ele fica o quê? Inchado. Ele fica dolorido. E automaticamente, com esse processo inflamatório no pé, você não consegue colocá-lo no chão. Obviamente vai depender do grau dessa inflamação. Se você quebrar o pé, você não consegue colocar no chão. Se você torcer, talvez você consiga apoiar, mas você não consegue pisar. Ou seja, ele não consegue exercer o seu movimento. Isso também acontece com o seu intestino. Ele não consegue exercer a sua função. Obviamente que vai estar relacionado ao grau de inflamação, tá? E quando você vê colonoscopia, o que você está vendo é a estrutura. Só que essa inflamação, ela acontece lá dentro, nas bactérias intestinais. Então, eu falo que a inflamação, o problema, ele acontece de dentro para fora. E muitas das vezes, quando você não olha nada no exame, porque não está aparecendo, é porque ainda não chegou naquela região. E a gente vai entrar aqui que o risco oculto tem a ver com isso, tá? Isso não quer dizer que você não possa estar passando por um processo inflamatório. Então, a inflamação é isso. É quando você tem um machucado, você perde a sua capacidade de exercer quando você tem algo inflamado. Então, a gente está falando do intestino. E aí, o que acontece, né? Então, vamos agora olhar para
A gente entendeu que existe uma inflamação que vai me prejudicar a nível mecânico para eliminar as fezes. Então, o que acontece num quadro constipado, uma pessoa constipada? Fezes paradas. Primeiro grande problema, que já vai começar a conectar aqui o porquê que você não emagrece. Quando você tem fezes parada, essas fezes elas vão eliminando, produzindo, vamos dizer assim, toxinas. Porque elas estão lá no intestino parado, elas estão eliminando toxinas, estão sendo fermentadas por bactérias. Essas toxinas, elas são absorvidas pela parede do teu intestino. Então, está lá o teu intestino, aqui no meio tem fezes, está produzindo substâncias, está em contato direto com essa parede intestinal. O seu intestino é como uma esponja, ele também absorve as coisas. E aí, quando você tem essa absorção de toxinas, o que acontece? Essas toxinas vão para a corrente sanguínea. Então, você começa a ter um corpo agora intoxicado. E tem um órgão que sofre muito, que é o fígado. O fígado, como ele todo que passa no sangue é passado pelo fígado também, né? Porque existe um processo de filtração no fígado. Você começa a ter um órgão agora, um outro órgão que vai começar a ter vários outros problemas a partir desse processo tóxico. Então aqui é um outro pensamento, nem é o risco aqui que eu estou te falando, tá? O risco que eu vou te falar é no intestino. Mas só para você entender. Então, além de você ter órgãos sendo atacados por essas toxinas, você também tem no sangue toxina. Então isso começa a te afetar em todos os sentidos. O que começa a acontecer aqui? Você começa a ter problemas na tua tireoide. Então o teu metabolismo fica comprometido. Você começa a ter os hormônios desregulados. Só para você ter noção, eu já atendi pacientes que estavam com mais de 40 anos e elas falavam assim, Lucas, acho que eu estou entrando na menopausa. Já tem muito tempo que eu não estou menstruando, minha menstruação às vezes vem desregulada, já tem meses que, cara, eu estou sem, aí vem. Quando elas começaram a fazer o que eu vou te falar aqui, a menstruação delas regulada. Olha só que doideira. Por quê? Porque a gente começou a desintoxicar, a gente começou a fazer um processo que regulou esses hormônios. Além disso, a gente também vai ter uma regulação a partir do momento que a gente consegue eliminar essas toxinas. Mas a partir dessa fase tóxica, dessa fase inflamatória, não importa o que você faça, mulher. Você pode fazer exercício, você pode fazer dieta, você pode tomar remédio, pode tomar manjaro, pode fazer o que for. Você pode até ter resultado, mas vai ser sofrido. E esse resultado, ele não chega nem na metade do que ele chegaria se você tivesse com esse intestino saudável. E as chances de você ter o efeito sanfona é muito grande, porque você vai estar a todo momento remando contra a correnteza. Então, se você chega próximo da onde você quer, ainda tem a correnteza te puxando para trás. É como se você tivesse que lutar constantemente em busca daquele resultado, para manter aquele resultado a mesma coisa. Então é muito difícil. Por isso que grande parte das mulheres que até conseguem ter resultado com uso de remédio, essas coisas, volta rápido para o peso anterior. Porque existe lá uma inflamação instalada que elas não viram. Então, aqui tem a primeira coisa respondida, primeiro tópico respondido, relação da constipação com o emagrecimento. Se você ficar mais de 3 dias no banheiro, você tem um processo inflamatório acontecendo, ainda que a tua colonoscopia deu tudo bem, existe esse processo, e você vai conseguir ver isso através de outros sintomas, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que trava todo o teu organismo. Aí aqui, o que acontece? Você, provavelmente, nesse cenário de constipação, você fala assim, bom, eu tenho que resolver isso, não aguento ficar constipado, não aguento ficar enfesado, irritada. Aí você vai, cara, o que eu tenho que fazer para melhorar a constipação? Você vai ver na internet, come fibra, toma um suco verde, bebe água, come lamamão. E você até faz essas coisas, mas você percebe que em alguns casos não resolve. Outros casos resolve momentaneamente, mas se você não fizer isso, você volta a ficar constipado. E não é porque isso não funciona, isso é maravilhoso. Só que só funciona quando o teu intestino está saudável. É bom quando o seu intestino está saudável. Por que que quando você está inflamada, isso pode agravar o problema? Vamos falar das fibras, por exemplo. A fibra, ela aumenta o volume fecal. Ela também ajuda na absorção de água, na hidratação das fezes, para que essas fezes sejam eliminadas com mais facilidade. Só que, como eu falei, o teu problema não é um aspecto, vamos botar assim, nutricional propriamente dito. O buraco é mais embaixo. O teu problema hoje é mecânico. Não existe um intestino trabalhando mecanicamente para eliminar, para varrer, para limpar as fezes.
Então, quando você come essas fibras, você aumenta o volume de cocô. E se você não consegue eliminar, mais cocô vai ficar armazenado. E é aqui que a gente começa a entrar nos riscos. E eu vou te falar aqui um risco, tá? Que ele meio que se torna de fato oculto, porque como o exame de colonoscopia não é feito com tanta frequência, às vezes isso acontece logo depois que você fez o seu último exame. Ou às vezes você realmente já tem isso, já desenvolveu isso que eu vou te falar, e aí você vai fazer o seu exame de colonoscopia, sei lá, com uns 30 e poucos anos, você descobre que tem isso que eu vou te falar, só que isso já está há muito tempo. E é um problema quando você não trata disso. Porque depois que você tem esse problema, aí já era. Aí já está instalado e você tem que ficar cada vez mais atenta para que você não tenha um problema que eu vou te contar. Mas vamos lá. Só para você entender como é manifestado esse problema, tá? Essa doença, vamos dizer assim. Falamos da fibra aumento de fezes. O que acontece com o cocô? Por que ele resseca? Por que ele fica lá travado? Porque o intestino, apesar dele hidratar as fezes para ser eliminada, porque esse é um movimento natural, acumula resíduo, joga água, hidrata, elimina. Só que como você tem um erro mecânico, essa hidratação acontece, só que logo na sequência o corpo ele absorve água. A gente chama isso de reabsorção de água. Ele puxa a água que estava no intestino, que serviu para eliminar as fezes, e o que sobra de água ele joga para outro lado do corpo. O nosso líquido corporal ele vai meio que se movimentando. Você não fica com igual uma piscina no seu intestino cheio de água. Não é assim, né? Não é assim. Quando você tem essa reabsorção de água, aquelas fezes elas ficam ressecadas. E quanto mais dias aquilo ali vai ficando, essas fezes elas vão ficando igual pedra, elas vão ficando duras. Nesse momento, o que você faz? Vai lá no laxante, né? Bota um supositório, toma um laxante. Agora, qual é o efeito do laxante no seu intestino? O efeito do laxante é como se você tivesse lá com o pé quebrado. E aí vem uma pessoa e fala assim: "Bora, minha filha, você vai trabalhar. Bota o pé no chão e vai trabalhar. Você precisa trabalhar agora." Meio que te obriga a trabalhar. E aí você coloca o pé no chão, só que teu pé estava quebrado. Você concorda comigo? Quando você coloca o pé no chão, você vai sentir uma dor insuportável? Você está forçando uma coisa que não tá capacitada para exercer a sua função de estabilidade, de locomoção, a fazer aquela função. Seu intestino está machucado. Quando vem um laxante, o que o laxante faz? Bora, força o seu intestino a contrair, a se movimentar, exercendo essa função de movimentação, de peristaltismo para eliminar fezes. Então você tem um agravante aqui, você tem algo que está piorando a inflamação, está obrigando uma coisa a se movimentar, sendo que ele está machucado. E o segundo ponto, essas fezes paradas, ela é igual ao barro. Talvez você vá associar isso com mais facilidade agora. Você provavelmente já pisou numa lama, lá com o seu tênis, e o tênis ele fica cheio, ele é cheio de coisinhas que entra, né? E aí aquela lama, ela endureceu. E aí quando você foi limpar, você bateu, saiu uma quantidade enorme de lama. Só que quando você olhou para o tênis, ainda existia naquelas frestinhas, assim, alguns pedaços de lama. Isso acontece muitas vezes quando a gente bate o tênis antes de entrar em casa, a gente acha que saiu tudo. Quando a gente vai ver, a gente está pisando, está saindo aqueles negocinhos assim, pequenininho, que ainda está sujando. O cocô no intestino, o cocô velho no intestino acontece assim. Ele meio que vai se separando e vai ficando pedaços desse cocô velho pelo intestino. Então, quando você toma laxante, você às vezes até tem aquela sensação, cara, consegui evacuar, consegui eliminar aquele cocô que estava aqui já há 5 dias, 3 dias. Só que isso não quer dizer que você limpou. Você conseguiu fazer uma limpeza em todas as fezes velhas. Ainda tem fezes velhas lá. E isso, né, obviamente que eu estou falando de um processo que vai acontecendo, cara, toda semana. Então, num momento desse, que você toma um laxante, você tem essa contração, ou às vezes você toma um suco, tem lá conseguindo no banheiro, aquele pedaço de fezes que já estava lá há muito tempo, que não saiu, já está igual uma pedra pontuda. Quando o intestino faz esse movimento, essa pedra ela meio que perfura. Não é que ela perfura, ela meio que... Eu vou deixar essa imagem aqui, que vai formar esses bolsões aqui, vai ficar mais fácil. Ela força a parede do intestino, fazendo com que crie essas bolsas, esses furos. Só que não furam o intestino.
ela meio que cria uma bolsa, porque é tanta pressão na parede do intestino que vai criando uma forma de bolsa. Isso aqui a gente chama de diverticulose. Até aqui está tudo bem. Até aqui não tem risco, não tem nenhum problema até aqui. O problema, ele vem quando você continua com a inflamação, continua com todas essas coisas acontecendo, que acontece o quê? Agora você tem uma bolsa. Se você for parar para pensar, quando você tem um buraco numa estrada, numa via, e chove, o que fica ali dentro daquele buraco? Água. Água acumulada. Né? Porque chove, depois para de chover, aquela água está ali armazenada, ela não consegue sair de uma forma natural. Obviamente que ela vai sair conforme o calor, né, vai acontecendo, mas aquilo ali fica acumulado. No seu intestino funciona assim. Então agora você tem um intestino que está cheio de fezes, um intestino que tem comida, só que agora tem uma bolsa aqui que pode cair alimento, pode cair fezes. E quando cai, para sair daqui é muito difícil. E é onde a gente começa a entrar numa inflamação dessas bolsas. Isso a gente chama de diverticulite. Esse é o risco oculto. Por quê? Quanto mais tempo você vai tendo esse processo inflamatório nesses divertículos, transformando em diverticulite, você corre o risco dessa bolsa romper. Se você for buscar hoje informação sobre diverticulite, você vai observar que mulheres acima dos 50 anos, se eu não me engano, são as que mais são impactadas por isso. Por quê? Porque é quando o intestino está mais sensível. Então, para formar esses bolsões, é muito mais fácil. Para estourar esses bolsões também é muito mais fácil. E quando estoura, porque esse processo inflamatório incha, né, vai fragilizando aquele bolsão, aquela película, estoura. Quando estoura, você tem um processo hemorrágico. E teve uma situação que eu vivenciei, né, eu não vivenciei de perto, mas eu estava próximo. Foi quando minha esposa ela foi fazer uma cirurgia de hérnia umbilical. E quando ela estava prestes a ser operada, entrou uma emergência, uma senhora, se eu não me engano, em 70 e poucos anos, quase morrendo, porque ela tinha diverticulite e ela teve um processo hemorrágico porque estourou várias bolsas dessa estourou. E eu soube disso porque o médico veio falar comigo por que estava demorando, né? A cirurgia da minha esposa estava demorando. E foi porque realmente entrou uma emergência no meio. Essa senhora, ela quase morreu, ela teve que ter uma reposição de 4 bolsas de sangue, ela sangrava demais, porque tinha muitos, e vários estouraram. Só para ter uma noção, o médico disse que ela perdeu ele teve que cortar 1 metro de intestino. Imagina, 1 metro de intestino foi eliminado porque já estava tomado por esses divertículos. Então, hoje, você pode ter feito a tua colonoscopia e deu tudo ok. Ótimo, graças a Deus. Mas se você ainda está sofrendo constipação, você sofre com estômago alto, tem muitos gases, não está conseguindo perder peso, as chances que você tem de uma inflamação instalada é muito grande. E essa inflamação, ela está lá dentro, você ainda não está vendo ela. Não quer dizer que isso não quer dizer que a colonoscopia te garante que você não vai ter nenhum problema. Porque o problema ele acontece de dentro para fora. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu diagnóstico intestinal que eu faço com os meus pacientes, tá? Onde você vai poder avaliar qual é o grau de inflamação do seu intestino, se você realmente está com o intestino inflamado ou não. E ali você já vai ter uma noção, e esse diagnóstico é feito através de sinais e sintomas. Um deles é a constipação, né? Ou a diarreia, porque isso ataca de formas diferentes as mulheres. E aí, o que você tem que fazer para você, obviamente, evitar que você venha desenvolver uma diverticulite, que é uma das doenças inflamatórias, né? Você pode também desenvolver doença de Crohn, retocolite ulcerativa, você pode desenvolver câncer intestinal. Talvez você tenha ouvido falar, né? Você soube do caso da Preta Gil. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz quando ela veio a falecer, né? Fazendo um movimento aí de alerta para as mulheres constipadas. Eu falo um pouco da história dela, o que ela passou, como foi. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui para você ver. Mas isso são aspectos físicos, aspecto estrutural, é o teu intestino. Só que você também começa a ter um aspecto biológico, fisiológico, como eu trouxe aqui o lance das toxinas, né? Que eu expliquei, que altera hormônio e tal, isso aqui vai afetar o teu emagrecimento. Só que essa inflamação, ela também vai comprometendo a parede do intestino, podendo causar o que a gente chama de permeabilidade intestinal.
No inglês se chama leaky gut. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, talvez não. Isso, inclusive, é uma das causas da síndrome do intestino irritável, que também é um outro problema intestinal que muitas mulheres têm e nem sabem que tem. E assim, quando você tem essa permeabilidade, você tem um extravasamento de bactérias, fungos, toxinas, parasitas, pedaços de alimento do intestino para a tua corrente sanguínea. E isso começa a atacar todo o teu corpo. A partir daqui você pode desenvolver um problema psicológico. Então você começa com ansiedade, você pode ter depressão, começa com dores de cabeça, enxaqueca. Você pode vir, no longo prazo, a ter um processo inflamatório no cérebro que vai desenvolver uma doença de Parkinson, um Alzheimer. Obviamente que eu estou falando isso no futuro, mas você tratando agora, você evita isso. Você pode vir a desenvolver problemas de doença autoimune, onde o seu próprio corpo ataca as partes do teu corpo. Então você pode ter uma tireoidite de Hashimoto, você pode ter uma artrite reumatoide, né, que é a inflamação das articulações. Você pode ter problema de pele, você pode ter problema de alergia, você pode ter problemas intestinais, enfim. É uma série de coisas. Se você for botar no Google permeabilidade intestinal, você vai descobrir essa reação toda que acontece do intestino. Por isso que eu falo, o problema acontece dentro. E Lucas, como que eu trato disso? Você trata disso olhando para a causa. Quando eu descobri isso, através dos meus estudos, através da minha experiência, eu falei assim, cara, a solução para uma mulher acima dos 40 emagrecer, porque mulheres acima dos 40 anos são mais tendenciosas a ter esse processo inflamatório acontecendo, por causa da idade, por causa da queda hormonal, é cuidar do intestino. Porque se o problema ele acontece de dentro e se expande alterando tudo, não adianta olhar para fora. Não adianta primeiro olhar para a dieta, fazer exercício. Não adianta. Eu estou olhando para o externo, sendo que o problema está interno. Então agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para dentro. Por isso que o meu protocolo, ele trata o intestino. Ele desinflama o intestino. E sempre falo para a gente, paciente, os primeiros resultados que você vai ter vai ser a nível de intestino. Você vai ver o teu intestino voltando a funcionar, você vai ver o estômago diminuindo, né, aquele estômago alto diminuindo, você vai acabar com os gases. A transformação acontece de dentro para fora. E como eu falei para você no início desse vídeo, muitas mulheres, eu já atendi vários tipos, quando chegam para mim falando que passam 7, 15, 20 dias sem ir no banheiro, tem problema de constipação desde pequena, algumas foram no médico, o médico falou que não tinha jeito, que ela tinha intestino lento, então ela teria que levar isso para a vida toda. Outras que quase estava tendo um problema, um câncer intestinal, todas quando começaram a desinflamar. Quando começaram a tratar a saúde do intestino, olhando para a alimentação, porque eu sou um grande defensor e eu não abro mão disso. Tudo vem da tua alimentação. Só que existem alguns elementos, não é só você comer saudável, não é só você ficar comendo fibra, existem 3 elementos, tá, que vão compor essa alimentação para te ajudar a desinflamar e, consequentemente, fazer o seu intestino voltar a funcionar regularmente, sem laxante e todo o processo acontecer. Que é o quê? Combinação certa dos alimentos, controle das quantidades e frequência alimentar. O foco desse vídeo não é falar para você como você desinflama. Eu vou deixar um outro vídeo aqui. Nesse vídeo eu falo como desinflamar o intestino, tá? Para você entender melhor como funciona. Mas esse vídeo ele foi um alerta. Ele foi uma luz no fim do túnel, ele foi uma clareza para você. Eu vou deixar aqui o depoimento de uma paciente, que é essa aqui. Olha só o nível de transformação que ela teve. Isso aqui é um resultado final. Depois de 3 meses aplicando o meu protocolo, desinflamando o intestino, ela teve esse resultado a nível físico. Mas eu vou deixar o depoimento dela falando do que aconteceu a nível biológico, podemos dizer assim, né, com relação ao intestino, com relação às dores que ela tinha, a qualidade de vida dela, o que aconteceu depois que ela começou a desinflamar, para você entender o impacto que a desinflamação do intestino tem sobre a tua saúde, sobre a tua qualidade de vida e sobre o teu corpo, como você pode ver no caso dela. Eu tinha a situação que foi o que fez eu te procurar, que foi a questão do intestino extremamente preso. Eu passava 10, 15, 20 dias, né? E aí eu tinha que tomar laxante. Um laxante só nunca resolvia, tinha que ser 3, 4, né? E aquele desconforto terrível. A barriga extremamente inchada, eu não conseguia dormir direito, eu sentia muita fadiga, mas aí eu resolvi ver meu intestino, porque é um problema já de muitos anos, né? De muitas décadas já, não me recordo, desde a adolescência que eu tenho. E eu nunca tratei, né? Me tornei adulta e nunca tratei. E a diferença é muito grande. Eu estava com 75 quilos. Com um mês, eu já tinha perdido 5 quilos. E com uma semana,
eu já estava indo 2, 3 vezes. Eu disse, meu Deus, não acredito nisso. No banheiro? 2 vezes na semana. Sim, 2, 3 vezes na semana. Eu não sinto dores. Eu tô me agachando, menino, tu acredita? E se você, mulher, quiser ter esse acompanhamento VIP comigo, quiser aplicar o protocolo DDR VIP, que é o meu acompanhamento personalizado, onde eu vou montar todo o protocolo para você, nós vamos ter consulta, eu vou entender a tua vida, vou entender todas as tuas situações e vou montar isso para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, para você conhecer mais sobre o programa. Lá vai ter todos os detalhes, como funciona. E caso você tenha uma dúvida, você pode falar comigo no WhatsApp, que eu vou te explicar. E assim, se você quiser entrar para o protocolo, vai ser um prazer te ajudar nessa, tá? Mas também vou deixar aqui outro vídeo, como eu coloquei, da desinflamação, que aqui no canal tem, eu explicando como que você pode fazer. Então, a única diferença aqui, obviamente, é uma que você vai sozinha, vai levar mais tempo, e a outra você vai ter um acompanhamento, vai ser muito mais rápido, vai te dar segurança, enfim. Mas o objetivo do vídeo foi esse, trazer clareza, trazer uma informação útil, de valor. Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, comenta aqui, me fala o que você achou desse vídeo, se te ajudou, se você tem problemas de constipação, quantos dias você fica assim no banheiro. Eu espero que de fato isso que de alguma forma te ajude, tá bom? Nem que seja aquela luz do fim do túnel, eu falo assim, cara, o Lucas trouxe uma luz do fim do túnel. Tem como eu resolver isso. Se você gostou, comenta não, curte aqui para eu saber. Comenta aqui quantos dias você fica sem ir no banheiro, quanto tempo você sofre de constipação, o que você já fez e não deu certo. E se você não é inscrita, mulher, se inscreve. 50% das mulheres que assistem esse vídeo aqui não são inscritas. E toda semana eu posto conteúdo sobre emagrecimento feminino, emagrecimento feminino para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal. Então você vai se beneficiar muito sendo inscrita no canal, tá bom? E é isso. Te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Um abraço.